Se você acha que Izagi Yoichi vai virar o New Geração 11, eu vou te pedir uma coisa antes de tudo, manito. Esquece o rank, esquece o hype e esquece esse vício coletivo que a gente tem de querer colocar todo o protagonista num pedestal dourado. Porque se você está assistindo Blue Lock esperando que o Izagi termine exatamente onde o sistema quer que ele termine, então você está lendo essa obra com o mesmo olhar ingênuo que os personagens derrotados tinham antes de serem esmagados por ela. E não, manito, isso não é um ataque pessoal. É só o mangá sendo mais honesto do que muita gente gostaria. Mas antes de a gente começar esse vídeo, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito no canal Enotaku, aproveita esse momento para se inscrever e não perder os próximos vídeos. Agora o recado final do pedido foi feito, bora lá, deixa de enrolação e bora logo pro vídeo. Desde o começo, Blue Lock nunca foi sobre subir degraus pré-existentes, nunca foi sobre ganhar títulos tradicionais, nunca foi sobre se encaixar. Pelo contrário, Blue Lock nasce como um projeto que cospe na cara da estrutura do futebol japonês e, por consequência, da lógica tradicional do futebol mundial. Jinpachi Ego deixa isso claro desde o primeiro discurso, quando ele diz que o Japão nunca vai ganhar uma Copa do Mundo enquanto continuar valorizando jogadores certinhos, obedientes e encaixados em um sistema que não prioriza o ego ofensivo. E o detalhe mais importante é que, mesmo sendo o protagonista, Izagi Yoichi nunca foi escrito como o exemplo perfeito do que o sistema deseja exibir. Ele foi escrito como uma anomalia que cresce dentro dele. E aqui já começa o ponto que muita gente ignora de propósito. O título de New Geração 11 não é um prêmio narrativo, não é um troféu moral e muito menos uma confirmação de protagonismo. Dentro do universo de Blue Lock, esse título é uma classificação institucional criada por entidades externas ao projeto e operacionalizada por figuras como o Rai Dark, que enxergam o futebol como mercado, produto, vitrine e espetáculo global. É um selo, um rótulo, uma etiqueta de valor que serve para dizer ao mundo: esses são os rostos que vocês precisam consumir nos próximos anos. E o Izagi simplesmente não foi feito para ser um rosto confortável de se consumir. Quando a gente observa os jogadores que carregam oficialmente o título de New Geração 11 no mangá, como por exemplo Mikael Kaiser, Don Lorenzo e até Julian Locke, existe um padrão muito claro. São jogadores que não apenas performam em alto nível, mas que representam arquétipos claros, fáceis de entender, fáceis de vender e fáceis de transformar em narrativa midiática. Mikael Kaiser é o gênio arrogante, o imperador do campo, o atacante que se coloca acima do próprio time e exige submissão. Já Don Lorenzo é o defensor excêntrico, obcecado por valor monetário e literalmente mede as pessoas como cifras. Já o Locke é um prodígio veloz, o fenômeno jovem que simboliza o futuro físico do futebol europeu. Todos eles são extremos visuais, conceituais e simbólicos. Agora olha pro Izagi Yoichi com honestidade, manito. Ele não é o mais rápido, ele não é o mais forte, ele não é o mais técnico individualmente e também não é o mais midiático e muito menos o mais carismático dentro do padrão tradicional de estrela esportiva. O Izagi é um jogador que pensa, que observa, que calcula, que se adapta e que cresce em silêncio e explode no momento exato. Isso é fascinante para quem ama o futebol como jogo, mas é desconfortável para quem vende futebol como produto. E o próprio mangá deixa isso explícito em vários momentos, sem precisar de teoria nenhuma. Durante o arco da Neo Egoist League, enquanto jogadores como Nagi, Barou e Rin e até mesmo Shidou receberam narrativas públicas muito claras, o Izagi cresce em valor de mercado, mas sempre acompanhado de questionamentos, dúvidas e resistências. Ele não é apresentado como uma estrela óbvia, ele é apresentado como um problema que ninguém consegue resolver completamente. Existe uma fala importantíssima do próprio Izagi já nos capítulos mais recentes do mangá, quando ele reconhece que individualmente ainda não está no mesmo patamar que os jogadores da Neo Geração 11. Ele cita diretamente Mikael Kaiser, Don Lorenzo e Julian Locke como referências de um nível acima, e isso não é autodepreciação barata de protagonista humilde, isso é consciência narrativa. É o autor deixando claro que existe uma diferença estrutural entre ser um jogador em ascensão dentro de um projeto experimental e ser um símbolo global consolidado. E aqui entra o ponto mais importante de todos, que é onde muita gente acaba se perdendo. O objetivo final de Izagi Yoichi nunca foi se tornar parte do sistema. O objetivo dele sempre foi superá-lo. Desde o início de Blue Lock, Izagi evolui não ao dominar uma arma fixa, mas ao entender o campo como um tabuleiro em constante mutação. Metavisa não é apenas uma habilidade visual, é uma metáfora direta para o tipo de jogador que ele é. Ele não impõe o jogo pela força bruta ou pelo talento isolado.
Ele impõe o jogo pela leitura total do ambiente. Isso torna perigosíssimo dentro de campo, mas extremamente inconveniente para qualquer sistema que precise de figuras previsíveis para se sustentar. O New Geração 11, por definição, precisa ser previsível em sua genialidade. Não no sentido técnico, mas no sentido narrativo. O mundo precisa olhar para um jogador e entender imediatamente por que ele está ali. Com Inzaghi, isso nunca acontece de forma simples. Sempre exige explicação, sempre exige o contexto, sempre exige uma análise. Ele é o tipo de jogador que só é completamente compreendido por quem assiste o jogo com atenção, não por quem consome highlights de 30 segundos. E isso não é um defeito. É exatamente por isso que ele é o protagonista de Blue Lock. Outro ponto que o mangá deixa muito claro é que Inzaghi cresce esmagando expectativas, não cumprindo profecias. Toda vez que alguém tenta defini-lo, ele quebra essa definição. Quando alguém acha que ele é apenas um estrategista, ele marca gols decisivos. Quando acham que ele depende dos outros, ele se torna o centro da jogada. Quando acham que ele chegou ao limite, ele descobre uma nova camada do próprio jogo. Esse padrão narrativo é incompatível com o título que congela a imagem do jogador em um status fixo. O New Geração 11 é, no fim das contas, uma fotografia. Inzaghi é um filme em movimento. E isso fica ainda mais evidente quando a gente compara a trajetória dele com a de Mikael Kaiser. Kaiser já começa na Euro East League como New Geração 11. Ele entra no projeto como referência, como obstáculo final, como o padrão a ser alcançado. O Inzaghi, por outro lado, entra como alguém que precisa entender como destruir esse padrão. A rivalidade entre os dois não é apenas esportiva, é ideológica. Kaiser representa o ápice do sistema europeu tradicional, enquanto Inzaghi representa a ruptura que nasce dentro de um experimento japonês completamente insano. Não é coincidência que quanto mais Inzaghi evolui, mais o próprio Kaiser se desestabiliza emocionalmente. O mangá usa isso de forma muito clara. Kaiser começa a errar, começa a forçar as jogadas, começa a se desesperar quando percebe que não consegue mais controlar o fluxo do jogo como antes. Isso não acontece porque o Inzaghi se torna mais forte fisicamente ou tecnicamente de forma absurda, mas porque ele se torna impossível de prever. E o sistema odeia o imprevisível. Outro detalhe importante é como o valor de Inzaghi é tratado. Seu preço sobe, seu impacto cresce, mas sempre acompanhado de uma sensação de que ele ainda não cabe em uma categoria pronta. Ele é valioso, mas não é simples. Ele é eficiente, mas não é óbvio. Ele é decisivo, mas não é confortável. E o futebol mundial, especialmente o que orbita em torno dos títulos como o de New Geração 11, prefere o conforto. Quando você entende isso, fica claro que Inzaghi nunca virar um New Geração 11 não é uma falha, nenhuma injustiça, nenhum atraso narrativo. É uma escolha consciente do autor. É uma forma de dizer que o protagonista de Blue Lock não precisa de validação do sistema para ser relevante. Pelo contrário, a relevância dele vem justamente do fato de que o sistema não consegue rotulá-lo corretamente. E o mais irônico de tudo é que isso torna o Inzaghi ainda mais perigoso, porque enquanto o mundo está ocupado promovendo seus 11 escolhidos, existe um jogador crescendo à margem dessa vitrine, aprendendo a ler, quebrar e explorar todas as falhas dela. Inzaghi não precisa do título para existir, o título é que eventualmente vai precisar lidar com ele. No fim das contas, Blue Lock nunca prometeu entregar um protagonista que vence seguindo as regras. Ele prometeu entregar um protagonista que vence porque entende as regras melhor do que qualquer um e sabe exatamente quando quebrá-las. Inzaghi não foi feito para sentar à mesa dos escolhidos, ele foi feito para virar a mesa. E se isso te incomoda, se isso frustra a expectativa de ver o nome dele estampado como New Geração 11, talvez o problema não esteja no mangá. Talvez esteja na nossa necessidade constante de transformar toda a história em uma escada previsível de conquistas. Blue Lock nunca foi isso, manito. E Inzaghi Oichi nunca foi esse tipo de protagonista. Mas agora eu quero saber a sua humilde opinião. Você concorda com o meu ponto de vista apresentado nesse vídeo? Você acha que o Inzaghi vai conseguir conquistar o título de New Geração 11 ou apenas ele vai superar todos eles em algum momento da obra? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, manito, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!